Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Tomem um assento, por gentileza. Que bênção. Que bom poder louvar a Deus com alegria no coração, com liberdade. Que bom. Estivemos pela manhã e até comentava com o presbítero Ricardo, acredito que o feriadão, segunda-feira, amanhã é feriado aqui no nosso estado. Muitas pessoas viajando, percebo isso. A ausência de muitos membros da igreja, mas nós estamos aqui felizes, animados, com a bênção de poder dedicar o domingo ao Senhor, poder ouvir a sua voz como ouvimos pela manhã, e aqui retomamos, e aqui retornamos, e aqui, por certo, estaremos ouvindo o Senhor Deus falar conosco mais uma vez em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Os irmãos sabem, nós estamos numa série expositiva do livro de Neemias, uma explicação à igreja. Eu estarei ministrando no livro de Neemias todas as vezes que eu estiver aqui ministrando aos cultos pela manhã. Então nós paramos no capítulo 4 de Neemias, e quando eu estiver pregando domingo pela manhã, nós daremos assim a sequência de capítulo por capítulo, versículo por versículo no livro de Neemias. E vocês que estão acompanhando, nós paramos no capítulo 4 e fechamos o capítulo 4 na última vez que estivemos aqui ministrando. Os cultos no período da noite eu estarei ministrando em textos, tá certo? Do Velho Testamento, Novo Testamento. Nesta noite eu queria olhar para mais um texto do Velho Testamento, e desta feita nós iremos tratar no que está escrito ali em Números, livro de Números, capítulo 13, a partir do versículo 25 até o final deste capítulo 13. Esses versículos serão objetos da nossa reflexão, da nossa exposição, da nossa ministração nesta noite, em nome de Jesus. Números, capítulo 13, a partir do versículo 25, estaremos lendo nesta hora, e eu lhe convido a que você possa acompanhar a leitura desses versículos. Nos diz a palavra do Senhor: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente nesta terra mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Que Deus aplique esta palavra às nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Eu queria pensar nesta noite, queridos, sobre como nós podemos vencer e lutar contra a incredulidade, tendo esse texto como base a todos nós nesta noite. Mas antes, permitam-me, certa vez convidaram o reverendo John Wright para orar num congresso em Kansas, nos Estados Unidos, para abrir os trabalhos do Senado naquela oportunidade. Era muito corriqueiro naquele contexto que orações possam ser proferidas. E o reverendo John White foi convidado para orar, para trazer as primeiras palavras na abertura dos trabalhos no Senado em Kansas, nos Estados Unidos. Ele toma a palavra, ele sobe à tribuna e
Com toda certeza, as pessoas criaram expectativas da oração e sabiam que seria uma oração retórica, tranquila, tradicional, em que ele estaria orando e pedindo as bênçãos de Deus sobre os trabalhos ali no Senado. Eis que John White se levanta e ora da seguinte forma. Presta atenção no que ele orou. Ele disse assim: Senhor, viemos diante de ti neste dia para te pedir perdão e para pedir a tua direção, Senhor. Sabemos que a tua palavra disse maldição àqueles que chamam bem ao que está mal, e é exatamente isso que nós temos feito, Senhor. Perdoa-nos. Temos perdido o equilíbrio espiritual e chamado isso de sorte. Temos recompensado a preguiça e chamamos isso ajuda social. Temos matado os nossos filhos que ainda nem nasceram e chamamos isso de livre escolha. Temos abatido condenados e dizemos que isso é justiça. Temos sido negligentes ao disciplinar nossos filhos e dizemos que isso é desenvolver a sua autoestima. Temos abusado do poder e dizemos que isso é política. Temos cobiçado os bens do nosso vizinho e chamamos isso de ambição. Temos contaminado as ondas de rádio e televisão com grosseria, pornografia, e a isso nós temos chamado de liberdade de expressão. Temos ridicularizado os valores estabelecidos há muito tempo por nossos pais e chamamos esses valores de passado e obsoletos. Ó Deus, olha profundamente para os nossos corações e purifica-nos e livra-nos dos nossos pecados. Amém. E o pastor John White sentou e desceu daquela tribuna. Irmãos, eu fico imaginando a reação desses senadores. E é interessante que alguns tiveram as mais diversas reações. Alguns senadores ficaram extremamente incomodados com essa oração. Mas o homem de Deus se levanta naquela tribuna para dizer e chamar pecado pelo nome. Para dizer que pecado é pecado. Para dizer àqueles homens que representavam a população de que é necessário tratar pecado como pecado. Sem tentar maquiar, sem tentar apresentar um rótulo que seja convidativo, mas que por dentro deste rótulo a morte, a perdição, o afastamento do Senhor. A quem queira amenizar graves pecados, queridos irmãos. E por que lhes digo isso hoje à noite? Porque o texto que nós lemos como base, que será objeto da nossa reflexão, apresenta-nos um relato de homens que eram incrédulos, que tentaram apresentar um outro rótulo. Não existe outro rótulo para incredulidade. Vejamos, nós estamos diante de um texto em que Deus havia prometido a esta nação que eles estariam desfrutando de uma terra que mana leite e mel. Deus, o soberano, o Senhor, o conhecedor, aquele que estabelece todas as coisas, havia ordenado, mandado, determinado que aquela terra era uma terra prometida para eles. E o texto irá desenrolar, irá nos apresentar, irá nos dizer em várias passagens bíblicas que quem garantiu a posse dessa terra foi o próprio Deus. Se não vejamos, nós temos várias passagens que apontam para a gente como um pano de fundo, como preparação a esse contexto de Números capítulo 13. Eu lhe convido, por exemplo, a que você possa ir para Gênesis capítulo 12, guarda esse texto, querido, e vai lá para Gênesis capítulo 12, versículo 7, que nos diz a palavra, o próprio Deus aparece a Abraão, e diz o seguinte, verso 7 do capítulo 12, que nos diz, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, está escrito aí, darei à tua descendência esta terra. Há alguns comentaristas que afirmam, é como se Deus estivesse apontando a terra prometida, e Deus dissesse a Abraão, esta terra eu estou dando à tua descendência, Abraão. Ali, nos diz o verso 7, edificou Abrão um altar ao Senhor,
que lhe aparecera. Também, se você caminha um pouco mais ao capítulo 13, vai para o próximo capítulo de Gênesis, capítulo 13, versículo 15, também está registrado, nos diz a palavra: porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, note bem, o próprio Deus que aparece, o próprio Deus que procura, o próprio Deus que aponta que terra era esta, o próprio Deus que diz e promete a este povo que Ele estaria dando como promessa, como garantia. Ele empenha a sua própria palavra. Deus não é homem para mentir. Deus, Ele é imutável, Ele não sofre variações. Ele é o próprio Deus, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquele que Ele diz, Ele haverá de fazer, porque Ele é Deus, e Ele é fiel em todas as suas promessas. Aleluia. Em síntese, queridos, o que me traz o consolo é que quando eu olho para essas palavras do Senhor Deus, eu posso ter a convicção de que a vitória era garantida para esse povo. Há uma vitória aqui garantida. E é interessante, irmãos, que a promessa que Deus fez a Abraão, Ele soberanamente, por conhecer o coração do homem, Ele reitera a Moisés. Se você caminhar comigo e for para Êxodo capítulo 33, vai comigo, Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 1, está escrito: vejam, irmãos, o cuidado de Deus em apontar a promessa, em dizer a esse povo: eu estou com vocês, em mostrar eu que estou garantindo essa terra. Disse o Senhor a Moisés: vai, Moisés, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual eu jurei a quem, irmãos? Abraão. A quem? A Isaque. Eu jurei a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, enviarei o anjo adiante de ti. Olha a promessa tão específica aqui do Senhor Deus. Quem está dizendo que lançará fora é o próprio Deus, irmãos. O texto diz: lançarei fora quem, irmãos? Os cananeus, os amorreus, os heteus e os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque esse povo de dura serviço. Vocês são incrédulos, mas que vocês não sejam consumidos, eu estarei conduzindo vocês através de um anjo que estará conduzindo vocês. Deus havia prometido, meus irmãos. Vocês entendem aqui a complexidade da incredulidade do coração desses homens? Foi o próprio Deus que disse: eu darei. Em outras palavras, o texto nos diz, como pano de fundo, volta lá para Números capítulo 13, é que há toda uma promessa, toda uma revelação de Deus. É o próprio Deus que estaria expulsando os povos, e a terra seria restaurada ao povo de Deus. Mas o povo chega aqui ao capítulo 13, agora chegamos ao capítulo 13, diante dessas promessas, tendo essas promessas como pano de fundo, chegamos aqui ao capítulo 13, e esses espias chegam em Cades Barneia, que é uma cidade limite, irmãos, entre a terra prometida e o momento em que eles se encontravam ali. Nos diz a palavra, irmãos, e o texto nos diz que Deus levanta aqui espias. Olha, verso 1, verso 2 e o verso 3 do capítulo 13, acompanha comigo, queridos. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos. Olha, irmão, presta atenção no que você está lendo, que eu hei de dar. Você presta atenção no que está escrito aqui. Deus está dizendo: eu vou dar a vocês. Vai espiar, mas é de vocês a terra. Caminhem, olhem o que acontece lá. Mas eu estou dizendo para vocês: eu hei de dar essa terra aos filhos de Israel, de cada tribo, de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Verso 3: enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Deixa eu explicar para vocês aqui um negócio. Eu estou falando aqui da liderança do povo de Israel. Eu queria tratar com vocês hoje à noite sobre incredulidade. E às vezes, a incredulidade parte dos líderes. Vocês entendem a complexidade desse texto?
O texto diz que os espias seriam enviados, e esses espias eram líderes, eram cabeças dos filhos de Israel. E o texto nos diz que esses homens voltam com um relato. É interessante que na Bíblia nós sempre iremos encontrar essa expressão 40 dias. 40 dias sempre está intimamente ligado, irmãos, e é usado com frequência nas Escrituras para simbolizar algum tipo de período de provação. Nesse texto, o texto começa dizendo, o verso 25, que nós lemos como abertura nesta noite, diz: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Eu quero tratar com vocês hoje à noite com gente que é crente sobre incredulidade. Parece algo paradoxal, incongruente, nada aceito. Como é que eu estou hoje à noite, domingo à noite, pregando para crentes sobre incredulidade? O texto me diz que esses homens, líderes, cabeças, chamados por Deus para espiar a terra e para trazer um relato que apenas testificar e legitimar aquilo que Deus havia já prometido para eles. Eu hei de dar, eu prometi a Abraão, eu prometi a Isaac, eu prometi a Jacó, eu sou o Senhor de todas as coisas, a promessa é minha, eu haverei de viabilizar os caminhos, eu sou o Senhor, aleluia. Sabe o que esses homens fazem? Eles voltam. Eles voltam com os seus próprios relatórios. Olha aqui para mim, queridos. Sabe que Deus quer tratar conosco hoje à noite sobre incredulidade. Olha que coisa paradoxal, tem muito crente incrédulo dentro da igreja. Tem muita gente que dominicalmente canta: tu és santo, tu és poderoso, tu és maravilhoso, mas não creem nas promessas de Deus. São pessoas acostumadas com a religiosidade, são pessoas que conhecem todos os mecanismos que tomam conta de um culto a Deus, mas que não vivem uma vida prática de fé. Nós veremos isso nesse texto. Esse grupo volta, e esse grupo está dividido em dois grupos. Um grupo que vê oportunidades, e um grupo que de forma incrédula somente enxerga problemas e ameaças contra o próprio Deus. Quem fez a promessa foi Deus, irmãos. Presta atenção, quero que você faça um paralelo hoje à noite. Nós também estamos caminhando para uma promessa. A promessa é que um dia Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, em nome de Jesus. Nós caminhamos para o Israel final, ou para Jerusalém final, definitiva, preparada. Nós caminhamos para a nova Jerusalém. Nós caminhamos para um contexto que nos foi prometido. Verdade é que nesse percurso da vida, nós encontraremos adversidades, dificuldades gigantes, o mundo, o pecado, os entes que lutam contra nós, mas presta atenção, quem fez a promessa é fiel, aleluia. Quem disse que estaria conosco foi Deus. Foi Deus que disse a esse povo: essa terra eu vou dar a vocês, não duvidem. Sabe por que eu e você estamos aqui hoje à noite? É porque Deus está disposto a forjar o caráter da gente para a glória do seu nome. Que lancemos fora toda incredulidade. O que me chama a atenção, irmãos, é que todos eles eram chefes, eram líderes. Entre eles nós temos dois homens aqui que são abençoados demais, que enxergam oportunidades: Josué e Caleb. Entre esse grupo tem gente crente aqui que crê, como eu creio que tem gente aqui que crê num Deus que pode fazer o impossível. Louvado seja Deus. Um Deus que pode fazer proezas. De gente que está aqui dominicalmente, não apenas pela religiosidade, não apenas para cumprir uma tabela, não apenas para cantar algumas músicas e voltar para casa, mas é gente que tem relação com Deus, é gente que ama Deus, é gente que confia em Deus, é gente que descansa em Deus, é gente que tem um coração totalmente quedado, prostrado, voltado para Deus. Esses são aqui representados e tipificados por Josué e Caleb. Eles viram a vitória como possibilidade, enquanto a grande maioria
estavam vendo a derrota, as impossibilidades, os gigantes nessa terra, as adversidades, as lutas, as enfermidades, há tantas outras coisas que se levantam contra nós, mas note bem, querido, nós estamos debaixo de uma promessa, aleluia. E se Deus prometeu, olha aqui para mim, querido, Ele é fiel para cumprir, a despeito da tua incredulidade, Ele vai fazer. Interessante, irmãos, como muitas vezes nós nos encontramos assim, cercados por gigantes, denunciados pelo reverendo Joe White, dizendo: olha, estão chamando pecado de bem, o mal de bem. Pecado é pecado. Estão tentando maquiar, apresentar um novo rótulo. Aqui nesse texto, o rótulo apresentado para a gente hoje à noite é o rótulo correto. Nós estamos diante de um grupo de incrédulos que não acreditaram na promessa do Senhor Deus. Deixa-me dizer uma coisa: o que é que Deus tem prometido ao teu coração? Ah, pastor, vai ver minha história, vai ver o que está acontecendo com a minha vida. O que Deus tem prometido ao teu coração? O que é que Deus tem ministrado à tua vida? O grande problema, irmãos, é como nós encaramos e enxergamos. Eu queria destacar em duas vertentes aqui. Primeiramente, o coração daquele que é incrédulo, mesmo aqueles que estão dominicalmente frequentando um culto, mas são pessoas incrédulas. Eu queria pensar primeiramente duas verdades sobre essas atitudes incrédulas, que precisam ser rejeitadas por nós. A primeira delas é que o coração incrédulo, gente, se conforma com a incapacidade. É um coração incrédulo. O coração incrédulo se conforma com a incapacidade. Se não vejamos, olha comigo o verso 31 desse texto, vai comigo para o verso 31, está escrito: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vamos repetir a expressão, toda igreja: porque é mais forte. Repita comigo, por gentileza: porque. Vocês percebem que o coração incrédulo se conforma com a incapacidade? Vocês percebem que o coração incrédulo, ele assume uma posição que não é uma posição de fé, mas uma posição de autojustificativa, mais forte do que nós, de fato. Do que nós sim, mas não maior do que aquele que fez a promessa. Não há em nós nenhuma suficiência, irmãos. De fato, nós iremos sucumbir, nós iremos tropeçar, nós iremos cair, se eu me valer de mim mesmo, se eu colocar sobre mim a minha própria força. Não, é Cristo, é a promessa, é quem fez a promessa, é o Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a igreja. É o Senhor quem fez a promessa, Ele sim é poderoso, louvado seja Deus. Mas o incrédulo se conforma com a sua incapacidade. Deixa-me chamar a sua atenção, querido, que o fracasso dos israelitas diz respeito à atitude tomada por eles frente aos adversários. Tem muita gente incrédula assim. Tem muita gente assumindo a derrota antes mesmo de travar o embate. Aquela pessoa que chega no consultório médico, o médico diz assim: sua enfermidade é essa. A pessoa já se entregou, acabou minha vida. Olha aqui para mim, querida, a tua vida é preciosa. E ela foi comprada com um preço precioso. Você é filho de Deus, aleluia. A tua vida está nas mãos do Senhor Deus. Você está sendo cuidado por Deus. E diz a palavra aqui, queridos, que eles assumem uma posição de derrotados, de incapazes, porque eles são mais fortes do que nós. Nós não temos a condição, nós não temos a expertise. É bom que se diga, irmãos, que eles não estão aqui vencidos ainda pelos amalequitas, nem pelos heteus, nem pelos jebuseus, nem pelos amorreus, nem pelos cananeus. Eles estavam sendo vencidos pelas suas próprias mentes, pela incredulidade de seus corações. Há muito crente assim, que já entra na batalha derrotado. Quem somos nós? Que já entra, por exemplo, num casamento derrotado, não vai dar certo. Que já entra numa relação derrotado, não vai dar certo. Que já entra numa missão espiritual dizendo: quem sou eu? Querido, presta atenção, não é nada sobre nós, é tudo sobre Deus, aleluia.
Quero que você entenda, queridos, porque o texto irá dizer o seguinte, olha ainda para o verso 31, a parte B, o texto diz: não poderemos subir contra aquele povo. Nós não temos condições de lutar contra os jebuseus, contra os heteus, contra os amorreus, os cananeus. Sabe por quê? Porque eles são mais fortes. Há uma condição de incapacidade. Há uma incredulidade aqui disfarçada com outro rótulo, irmãos, até, quem sabe, de uma falsa piedade, humildade. Quem somos nós? Aqui, claro, explícito para todos nós, uma incredulidade. Eles esqueceram que Deus estava à frente, era Deus que estaria à frente, Ele estaria na retaguarda, à frente, conduzindo, orientando. Eles disseram: nós não poderemos. Eles não puderam mesmo. Um coração incrédulo colhe os frutos da sua incredulidade, querido. Presta atenção, mãe, nós precisamos de mulheres que creem em Deus. Homens, nós precisamos de homens que creem em Deus. Igreja, nós precisamos de filhos de Deus que possam crer no agir soberano e livre do Senhor. Aleluia. A primeira coisa que eu enxergo nesse texto é que o coração incrédulo se conforma com a incapacidade. Há algumas palavras aqui que me chamam a atenção. É que essas palavras, elas começam a acariciar a incredulidade do coração humano que é inclinado ao mal. Os filhos de Deus estavam em pecado contra Deus. Isso é pecado, irmãos. Incredulidade é pecado. Porque eles falaram, em outras palavras: nós estamos acabados. Nós seremos presa fácil. Quem somos nós? Presta atenção, quero te dizer nesta noite: incredulidade é pecado contra Deus. Um coração incrédulo é um coração que peca contra Deus. É um coração que não crê, que não descansa, que não está contente na provisão, no cuidado. Estamos acabados. Nós passamos há pouco tempo atrás, naquele contexto de pandemia, quantas pessoas que nesse contexto externaram a incredulidade incontrolável. Presta atenção, querido, não ande ansioso por coisa alguma. Quem cuida da tua vida é o Senhor. Ele que cuida. Quantas pessoas, no afã de tentar resolver, desconsideraram uma promessa que é tácita, clara na Escritura. Deus diz: eis que estarei convosco todos os dias. Você crê nisso, meu irmão? Todos os dias. Estar conosco todos os dias é estar conosco na hora da felicidade, da celebração, mas estar conosco é na hora da tribulação, da enfermidade, do leito, do diagnóstico, da porta fechada, das perseguições. Quando todo mundo diz não, eis que o Senhor está comigo. Aleluia. A primeira coisa que esse texto me ensina é que o coração incrédulo se conforma com a incapacidade, e nós não conseguiremos. Eles são mais fortes. Você já se deparou com isso, querido? Quando uma impossibilidade se apresenta diante da sua vida e você diz: é muito mais forte do que eu. Quem sou eu? Diante da adversidade, da oposição. Mas uma segunda coisa que eu quero também destacar sobre o coração incrédulo é que o coração incrédulo, ele potencializa, irmãos, as dificuldades. Além de entender e de se conformar com a sua incapacidade, porque ele lança sobre ele mesmo essa capacidade, que não deve ser assim. A nossa suficiência vem de Cristo, aleluia. É Ele por nós e através de nós, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos, amém. Mas além de se conformar com a incapacidade, o coração incrédulo potencializa as dificuldades. Olha comigo versos 32 e 33. Acompanha comigo, querido, a leitura desses dois versículos que revelam esta potencialidade das dificuldades. Olha para o texto, verso 32. E dentre os filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora. Olha o relato desses incrédulos. Essa terra devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 32, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, eu quero que você leia comigo a expressão final do verso 32. Toda igreja. E éramos...
Irmãos, vejam, é interessante como a incredulidade potencializa as dificuldades. Esses homens olham para aquela terra, lembrem-se, não deixe de ler esse texto com a premissa de que foi Deus que disse que estaria destruindo os adversários. Deus não apontou para esses homens o tamanho dos adversários, a potencialidade dos adversários. Ele disse: eu vou dar a terra, eu vou destruir, eu vou arrebatar esse povo, eu estou dizendo isso. E esses homens agora apresentam um relato dizendo: olha, eles são grandes, eles são enormes. Aqui a decretação, irmãos, do fracasso dos israelitas. Eles tratam a bênção de Deus e a promessa com desprezo. Lembrem-se, com incredulidade, irmãos. O texto diz, irmãos, e é claro, ao revelar a má fama, eles infamaram, ou seja, eles apresentaram uma má fama dessa terra. É como se esses líderes que foram chamados por Deus para conduzir o povo disse: olha, nós não iremos para lá, porque há uma terra ali, eles irão nos devorar. Acaba com esse projeto, derruba tudo isso, desconstrói essa ideia. O que Deus prometeu, quem sabe, Ele não olhou nos detalhes das circunstâncias dos nossos adversários. Eles são enormes. E a palavra infamar significa falar mal. O texto diz que eles infamaram a terra, eles falaram mal. Eles fizeram cair em descrédito a promessa do Senhor Deus. Olha o que eu quero te dizer nesta noite, querido. Quantos que estão tratando a bênção de Deus como um objeto sem valor? Quantos que estão tratando a bênção de Deus com descaso, com menosprezo, infamando, trazendo descrédito àquilo que Deus disse? Olha o que Deus tem nos dito constantemente. Olha aqui para mim, querido, assim como eu visto os campos, assim como eu alimento os pássaros, não andeis ansiosos, eu estarei fazendo o mesmo com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês percebem que na hora da angústia nós colocamos em descrédito aquilo que Deus promete para a gente. Esses homens agem assim. Eles tratam a bênção de Deus como objeto sem valor. Eles não valorizaram a promessa, a bênção de Deus. Nós conhecemos o fruto disso. Deus pesa a mão, irmãos. Deus pesa a mão sobre um coração incrédulo. O que é que Deus fez com essa geração, excetuando Josué e Caleb? Eles peregrinaram no deserto. Eles não possuíram a terra, porque eles foram incrédulos. O que eu quero dizer com você é muito claro nesta noite. Nós estamos muitas vezes, olha o que Deus quer nos dizer nesta noite, nós estamos deixando de desfrutar das promessas de Deus por causa da nossa incredulidade, por causa das nossas equações incrédulas, como seres humanos inclinados ao mal. Não vai acontecer, é impossível. Note bem o que diz a palavra: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Se você crer nessa palavra, diga amém. Eu creio. E nós afirmamos e reafirmamos e potencializamos as dificuldades como um externar claro e límpido daquilo que eu quero chamar conosco nesta noite de incredulidade. Tem muito crente incrédulo. Que contradição, pastor. Que não crê, que não descansa, que não confia. Há aqui uma maior opressão e anseio quanto à opressão egípcia aqui. Meu Deus! Deus está à frente. Lembra que Deus fez com a opressão egípcia? Deus libertou o povo da escravidão. Deus conduziu no deserto. Deus prometeu a terra. E diante de Cades Barnea, na cidade limite, eles disseram: não dá mais para caminhar. Que incredulidade, irmãos. Deus cuidou de cada passo, Deus libertou, Deus endureceu e amoleceu o coração de Faraó. Deus está no controle. Presta atenção o que Deus quer nos dizer nesta noite. Ele é o criador de todas as coisas, mas Ele é o governador. Ele sustenta todas as coisas. Ele faz o coração do rei se inclinar. Ele abate, Ele soergue, Ele tem o controle. Ele é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Às vezes nós duvidamos disso. Há aqui um povo que duvidou, diz assim: será mesmo? O povo é tão forte ali, será? Quem sabe você olha para esse povo e diz assim: Deus, que povo incrédulo, mas também nós somos assim. Quando estamos passando por um momento difícil, nós esquecemos que nós somos filhos de Deus.
E mesmo que a morte bater à nossa porta, aquele que crê no Senhor Deus, ainda que morra, viverá eternamente. Louvado seja Deus. Eu não posso estar preso à incredulidade da minha alma. Mas o texto não termina aqui. O texto não apresenta apenas aqueles que valorizaram a incredulidade. O texto apenas não nos apresenta aqueles que foram incrédulos. Graças a Deus que no povo de Deus tem gente crente. Você pode dizer amém, meu irmão? Tem gente crente aqui nesse lugar, louvado seja Deus. Tem gente que crê. Tem gente que é empolgada. Tem gente que confia, que descansa. Quando todo mundo diz assim, não vai dar certo, você diz, eu creio. Eu gosto de estar ao lado de gente que crê assim, vai dar certo. Rapaz, está tudo dando errado. Vai dar, creia, creia. Vamos caminhar, vamos caminhar. Vamos caminhar, louvado seja Deus. Eu lembro das palavras de Deus a Moisés, diante do mar, o exército egípcio chegando. Sabe o que Deus disse ao povo? Diga ao povo de Deus que marche. É para caminhar, tem que crer. Eu não sei vocês, a experiência que eu tenho no meu coração é que é um exercício de fé contra uma luta, uma mortificação da nossa incredulidade, marchar quando tem um mazão na minha frente e saber que se parar tem um exército que irá me destruir. Como fazer isso, irmãos? Como equacionar? Crer, é crença, é confiar, é descansar e ter a certeza que em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Aleluia! Mas há duas pessoas aqui que tipificam aqueles que creem. Eu queria terminar citando essas duas verdades para a gente. Em contrapartida, o coração que crê, diferentemente do incrédulo, o coração que crê enxerga possibilidades. Louvado seja Deus por isso. Você pode dizer amém para essa palavra, irmão? Ele enxerga possibilidades. Vejam comigo o verso 30. Verso 30, desse grupo tem crente, irmãos. No meio do crente tem crente. Louvado seja Deus. Ao cabo que Caleb, então Caleb fez calar o povo. E me chama a atenção que aqui eu estou tratando com líderes. Caleb, é como se Caleb estivesse revoltado dentro dele, dizendo o seguinte: meu irmão, foi Deus que fez a promessa. Ele fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos. Vamos ler juntos comigo, toda a igreja. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém. Eu fico impressionado, irmãos, com o relato aqui do texto, porque Caleb viu portas abertas. Olha o que Deus quer te ensinar também nessa noite, querido, aqui. O coração que crê enxerga as possibilidades. O coração que crê sabe que Deus haverá de abrir portas onde não há portas. Glória a Deus por isso. Um coração que crê sabe que é o próprio Deus que estará conduzindo essa empreitada, essa luta, esse embate. O texto diz: subamos, e mais do que subamos, aqui um sentimento de pertencimento da promessa, possuamos. Não é apenas arriscar, não. Veja, me chama a atenção, é que a fala de Caleb aqui é uma fala de alguém que tem um pertencimento. A sua fé é uma fé operosa. Possuamos a terra, subamos e possuamos esta terra, irmãos. Eu penso que devemos olhar para a experiência de Caleb, não alguém que não viu as impossibilidades, não alguém que não enxergou os gigantes como os outros espias enxergaram, não, mas ele sabia: quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Quero lhe dizer nesta noite, quem fez a nossa promessa e disse que estaria guardando o nosso depósito até aquele dia, foi o Senhor. Ele está comigo, contigo para sempre. Aleluia. Eu posso descansar o meu coração. Eu posso entender que Deus haverá de quebrar os grilhões. Maior é aquele que está em mim. Impossível não lembrar de Davi, irmãos, aqui. Ninguém queria lutar contra Golias. Pense num bando de homem frouxo. E ele gritava lá: tem algum que queira lutar comigo? Todos os dias. O texto diz que ele se levantava e dava um grito lá para as terras de Israel, para o exército de Israel, dizendo: tem homem para lutar comigo? Tem homem aí? E os caras: quem vai? Quem vai é doido. O povo ia.
E Davi, pequeno, diz que os pequenininhos são brabos, né? Ele chegou e ouviu, foi levar comida para os irmãos. E disse: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não é da aliança, que está gritando com o povo de Israel? É Golias, mais 2 metros, eu vou contra ele. Quem? Você vá para casa, vai jogar videogame, volta para casa. Eu vou, pode botar. Aí botaram a ferradura, a armadura de Saul. Primeiro, eu imagino assim, ele era tão pequeno, ele não tinha um porte físico de lutador. Colocou a armadura de Saul, eu acho que ficou ridículo a cena, que mandaram tira, porque não dá nem para ele caminhar. Fica imaginando. Tão pequeno que era Davi. E Davi foi contra ele. E Davi ouviu possibilidades. Davi disse: você vem contra mim, Golias. Olha, ele era grande, mas veio contra Golias com espada, com escudo. Eu vou contra ti, em nome do Senhor, aleluia. Meu querido, presta atenção, quem crê enxerga possibilidades. Às vezes ninguém consegue enxergar isso, mas quem crê enxerga possibilidades. E aí vejam, eu estou falando de Caleb, que vem de uma herança espiritual abençoada. Se você olhar comigo, Caleb vem de uma herança, de uma geração que presenciou várias portas sendo abertas por Deus, dentre as quais eu posso destacar algumas para a gente aqui. Por exemplo, a libertação do cativeiro egípcio, que está registrado em Êxodo capítulo 12. Caleb vem de uma geração que viu isso acontecer. Ele vem de uma nova geração que viu, Deus libertou a minha nação. Caleb vem de uma geração da abertura do Mar Vermelho, Êxodo 14. Caleb vem de uma geração que viu a água saindo da rocha, Êxodo capítulo 17. Em outras palavras, sabe o que Caleb está dizendo? Eu sei quem tenho crido. Eu não estou teorizando sobre um Deus que poderá fazer. Possuamos, Ele haverá de fazer. Creiamos naquele que fez a promessa. Presta atenção, querido, nós precisamos aprender na nossa caminhada espiritual, precisamos substituir declarações incrédulas por palavras de fé. Mesmo e apesar das adversidades, dos gigantes, das dificuldades, eu preciso, pelos olhos da fé, eu preciso enxergar as possibilidades, porque se Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir, em nome do Senhor. Mas uma segunda e última verdade sobre aqueles que creem, para a gente terminar hoje à noite. O coração que crê, além de enxergar as possibilidades, o coração que crê confia nas promessas de Deus. Amém, meu irmão? Para que você entenda isso, vai para o capítulo 14, que é uma continuidade. Olha comigo o verso 7, 8 e 9. O coração que crê confia nas promessas de Deus. Olha o que diz a palavra, acompanha comigo. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Enquanto os outros falaram: não dá para a gente não. Caleb disse: muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Você pode dizer amém para essa palavra, irmão? O coração que crê nas promessas. Eu leio esse texto, meu irmão, fico com o coração, dá um pulo aqui de alegria. Meu irmão, o que os incrédulos viram, o que crer não vê. E aquele que crê enxerga, o incrédulo não enxerga. Presta atenção, as coisas de Deus são espirituais, irmãos. São espirituais. E quem não é espiritual não entende, isso é louco. Isso é louco, o que é isso? Tem aquelas racionalidades aguçadas. Quem crê, ver o invisível. Eu creio, Deus haverá de fazer. Mas não está vendo? Deus vai fazer. Consegue superar o insuperável, transpõe o intransponível, porque crê, porque confia, porque descansa. E uma das causas que determinaram a vitória de Josué e Caleb
em prejuízo da derrota dos demais filhos de Israel, diz respeito aonde estava direcionado os seus olhos. Olha para o texto, capítulo 14, é extremamente revelador. Olha para onde estavam fixados os olhos de Caleb e Josué. Verso 8, se o Senhor se agradar de nós. Olha aqui para mim, queridos, estou caminhando para o final dessa palavra. A nossa vitória está depositada no Senhor. Eu tenho que ter os meus olhos fitos no Senhor. Todas as vezes que nós olhamos para as circunstâncias, nós enxergaremos gigantes, impossibilidades, dificuldades. Elas são sempre maiores do que nós, porque nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos pequenos. Mas todas as vezes que nós olharmos para o Senhor, nós teremos nosso coração renovado, fortalecido, alimentado, a nossa mente abastecida, enquanto a maioria do texto aqui que lemos, eles olharam para a terra. Josué e Caleb olharam para o céu. Se o Senhor se agradar, Ele irá nos dar essa terra. E olha, o verso 9, querido, mais uma vez, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Olha, eu quero terminar que você entenda isso. Todas as vezes que eu sou incrédulo, há uma rebeldia contra Deus. Isso é rebeldia. Incredulidade é rebeldia contra Deus. Em síntese, lembra da oração do John White? Ele disse, estamos apresentando outros rótulos, mas os pecados são esses da nação. Estão apresentando outros rótulos. Racionalidade. Mas eu quero dizer nesta noite, todas as vezes que nós deixamos de crer, nós estamos sendo rebeldes. Todas as vezes que deixamos de crer nas promessas do Senhor, nós estamos sendo rebeldes. Eu estava lendo, irmãos, o texto que está correlacionado a esse texto de Números, que é o texto de Deuteronômio. Vai comigo para que você entenda o que eu quero lhe dizer. Deuteronômio capítulo 1. Vai comigo aí. Esse texto está correlacionado a Números 13. Deuteronômio capítulo 1. Se você olhar comigo a partir do verso 19, para a gente fechar essa exposição, essa palavra, hoje à noite. Está escrito: então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então, eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou em terra diante de ti. Sobe, porque você possa possuí-la, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu muito bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, um líder. E foram-se, subiram a região montanhosa, espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus, aleluia, amém. Se você fizer uma leitura rápida desses versículos que lemos, em várias passagens, o texto irá apontar para um agir soberano e livre de Deus, nosso Deus. Ele nos dá, Ele nos dará, Ele fará. Tudo aponta para Deus, irmãos. A vitória está condicionada ao agir de Deus livre, soberano. Eu quero concluir esta palavra te dizendo nesta noite: olhai para o Senhor, creia no Senhor. Assim como disse Josué e Caleb, se o Senhor se agradar de nós, é Ele, é ao Senhor, devemos crença ao Senhor, devemos confiar no Senhor, devemos olhar sim, não fazer pouco caso das adversidades, dos gigantes, das lutas, das enfermidades, das lutas que nós temos familiares, no trabalho, todos os embates que se apresentam diante de nós, mas entendam, irmãos, nesta noite, é que aquele que nos fez a promessa não irá nos abandonar em tempo algum. Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele nos dirige, Ele nos corrige, Ele alinha a nossa caminhada segundo a sua boa vontade, aleluia. Você não está entregue ao caos. Presta atenção, querido, você tem um pai.
que está sentado no trono, que te amou antes da fundação do mundo e que te disse: um dia eu voltarei, um dia o meu filho voltará. Ele vai arregimentar de todos os lados aqueles que foram amados pelo Pai. Você faz parte dessa lista, querido. Você não está sozinho. Não sejamos incrédulos àquilo que Deus tem prometido para nós. Não permita que as adversidades da vida roubem a tua paz. Pelo contrário, humilhe-se diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo, note bem, em seu tempo, Ele vos exalte. É no tempo de Deus, é segundo a vontade de Deus. Creia. Sem fé, Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a palavra de Deus para a gente hoje à noite. Em que grupo você está locado aqui? Qual é o seu grupo? É o grupo dos incrédulos? É o grupo que potencializou as adversidades? É o grupo que não creu? É o grupo que não descansou? É o grupo que se rebelou contra o Senhor Deus? Ou você está no grupo de Caleb e Josué, que diz assim: eu creio, se Deus quiser nós possuiremos, se Deus quiser nós iremos destruir os inimigos. Que Deus aplique essa palavra a cada coração nesta hora, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu lhe convido a se colocar em pé, em nome do Senhor. Vamos louvar a Deus, irmãos, vamos louvar a Deus.